Olá a todos, bem-vindos ao seu explicador e hoje vamos fazer um resumo teórico da trigonometria do nono ano. Ora bem, então vamos começar pelos conceitos mesmo muito básicos. Temos aqui um triângulo retângulo e nós já sabemos que o lado do triângulo que está oposto, ou seja, em frente ao ângulo reto, é o lado maior e esse lado maior nós chamamos hipotenusa. Aos outros dois lados nós chamamos catetos. A partir de agora nós vamos começar a ser um pouco mais específicos, porque nós vamos começar a fazer relações entre lados e ângulos de um triângulo retângulo. E, portanto, em relação a este ângulo que aqui está, que eu já designei aqui por alfa, vamos ser um pouco mais específicos e vamos dizer o seguinte: a hipotenusa vai continuar a ser a hipotenusa, não é? Mas este cateto que está em frente, ou seja, em oposição ao ângulo alfa, nós vamos passar a designá-lo por cateto oposto. Por outro lado, este outro cateto que está lado a lado ao ângulo vai se chamar cateto adjacente. Então agora, por motivos de simplicidade, nós vamos dizer que a nossa hipotenusa vai ter este comprimento H, o nosso cateto oposto vai ter, por exemplo, comprimento A e o cateto adjacente comprimento B. Já sabemos que a relação entre estes comprimentos é o teorema de Pitágoras, portanto H ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E agora vamos duplicar este triângulo, ou seja, vamos construir um outro triângulo com o dobro das dimensões. Portanto, passa a ter dimensões 2H, 2A e 2B. Portanto, até agora, tudo bom. Reparem que estes dois triângulos são semelhantes e, portanto, todos os ângulos são exatamente iguais. Tem aqui estes dois ângulos retos. Este ângulo alfa é partilhado pelos dois triângulos e este ângulo aqui, que eu não dei nenhum nome especial, é exatamente o mesmo. São sempre os mesmos ângulos para os dois triângulos. A única coisa que difere é o comprimento dos lados. Então, a partir daqui, eu estou a verificar, por exemplo, o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, aqui no comprimento deste cateto oposto de comprimento A e nesta hipotenusa de comprimento H, eu tenho uma determinada relação que é A sobre H. Ora, o que eu verifico é que para o triângulo grande, a relação entre 2A e 2H é exatamente a mesma. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa que ter 2A sobre 2H. Ok? Porque estes dois cortam com estes dois. Por um lado e por outro lado, os triângulos são semelhantes. E isto é sempre para o mesmo ângulo alfa. Ok? Portanto, é uma relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Eu também posso fazer portanto, tem um certo valor e agora vai depender exatamente de qual é este ângulo alfa, não é? Agora, posso fazer a mesma coisa exatamente para o cateto adjacente e para a hipotenusa. Portanto, B sobre H é igual a 2B sobre 2H. Okay? Isto para o mesmo ângulo alfa. Se eu triplicasse o triângulo, ou se eu passasse este triângulo a metade, ou a um terço, ou a um quarto, continuaria a ter exatamente as mesmas relações. Os lados variam, portanto o comprimento dos lados varia, mas a relação, a razão, a proporção entre os lados é sempre a mesma. Também posso fazer a mesma coisa com os dois catetos. Portanto, o cateto A a dividir pelo cateto B é a mesma coisa que o cateto 2A a dividir pelo cateto 2B, isto sempre que eu tiver um certo e determinado alfa. E são exatamente estas relações que estão na base da trigonometria. Ora, tendo isto em atenção, agora vamos focar a nossa atenção neste triângulo que aqui temos e em relação a este ângulo alfa que aqui já está definido, nós vamos definir as seguintes razões trigonométricas. Sempre que eu for dividir ou comparar o comprimento do cateto oposto a este ângulo alfa pelo comprimento da hipotenusa, eu vou estar a calcular uma razão trigonométrica chamada seno. Portanto, eu defino seno de alfa como sendo o comprimento do cateto oposto a dividir pelo comprimento da hipotenusa. Se, por outro lado, eu fizer o comprimento do cateto adjacente a dividir pela hipotenusa, então eu vou obter um cosseno. O cosseno deste ângulo alfa é o comprimento do cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. E, finalmente, vamos definir a tangente deste ângulo alfa como sendo a razão entre o comprimento do cateto oposto e o comprimento do cateto adjacente. Então, temos aqui estas três razões trigonométricas definidas. Existem outras razões trigonométricas, pois existe a possibilidade de calcular as razões entre outras coisas. Por exemplo, se eu fizer, em vez de ser o cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente, se eu quiser
o cateto adjacente a dividir pelo cateto oposto, eu vou chegar a uma outra razão trigonométrica chamada cotangente, mas que não faz parte do nosso programa e, portanto, nós só vamos encontrar isso depois, mais tarde, no ensino superior e, para já, não vou falar disso. Também existe a secante e a cossecante, portanto, que são inversas do seno e do cosseno, mas pronto, se eu dividir a hipotenusa pelo cateto oposto e a hipotenusa pelo cateto adjacente, nós não vamos falar dessas, vamos só falar destas três, que são estas três com as quais nós vamos trabalhar ao longo do ensino básico e secundário. Então agora vamos só transportar estas fórmulas para um formato um pouco mais matemático. Então vamos fazer assim, para não sobrecomplicar as fórmulas, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que este cateto oposto a este ângulo alfa, vou chamar-lhe A. Portanto, este é o A é o comprimento do cateto oposto. B vai ser o comprimento do cateto adjacente e a hipotenusa vai chamar-se H. Daqui até aqui. Né? Tendo em consideração estes valores, portanto, o A significa o comprimento de, B comprimento de e H também comprimento de. Temos que o seno de alfa, como é que fica a abreviatura de seno? Seno de alfa, ok? Ou então a inglesa, S-I-N, de alfa, vai ser neste caso, vamos para já adotar a versão portuguesa, A sobre H. O cosseno de alfa, quer na portuguesa quer na inglesa, portanto é sempre C-O-S de alfa, fica B sobre H, portanto adjacente a dividir pela hipotenusa. E finalmente a tangente, TG de alfa é igual a A sobre B, portanto, cateto oposto sobre adjacente. A sobre B. Versão inglesa, TAN de alfa. Okay? Então agora que nós já temos as nossas grandezas trigonométricas definidas, vamos encontrar formas de relacionar umas com outras da forma mais cómoda possível. E eu vou começar aqui precisamente pela tangente de alfa, que é aqui este A sobre B. Este A do cateto oposto aparece aqui no seno e este P do cateto adjacente em relação a este ângulo alfa aparece aqui no nosso cosseno. Então vamos fazer o seguinte, se eu por acaso pegasse nesta fração que está aqui e fizesse o meu traço de fração principal e agora o A eu fosse dividir pelo comprimento da hipotenusa, mas lá em baixo ao B fizesse exatamente a mesma coisa, na realidade não estou a mudar nada, uma vez que este H tecnicamente iria cortar com esta, mas eu não vou fazer. Mas basicamente eu não estou a alterar esta fração A sobre B. Né? Este A sobre H é o quê? Bom, o A sobre H é exatamente o nosso seno de alfa e o B sobre H cá de baixo é exatamente o cosseno de alfa. Okay? Isto vai para o seno e isto é o cosseno. Então isto fica. Sabe-me que automaticamente a tangente de alfa pode ser definida como seno de alfa sobre cosseno de alfa. Okay? Já temos aqui então a nossa primeira fórmula trigonométrica, uma forma de relacionar tangentes com senos e cossenos. E agora é que nós vamos ver porque é que nós escolhemos trabalhar com triângulos retângulos para definir estas formas trigonométricas. Uma vez que nós aqui podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, que é algo que nós não podemos fazer com outros triângulos que não sejam retângulos, então, vamos lá, h ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, não é? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Do seno de alfa vem que tem aqui o A sobre H. Vou isolar o A, ou seja, o comprimento do cateto oposto. Fica, este H está a dividir, passa para o outro lado a multiplicar e fica-me que A é igual a H vezes o seno de alfa. Vou fazer a mesma coisa para o cosseno. Sai que B é igual a H vezes o cosseno de alfa. Ora, se A é igual a H vezes seno de alfa, então eu posso substituir aqui onde aparece A ao quadrado por H vezes seno de alfa, tudo ao quadrado. E aqui vou fazer a mesma coisa e vou substituir ali em cima. Fica H ao quadrado é igual a H vezes seno de alfa, tudo ao quadrado, mais H vezes cosseno de alfa, tudo ao quadrado, que é o nosso B. Ok? Este quadrado agora, uma vez que isto é uma multiplicação, distribui para o H e para o seno de alfa. Normalmente, para não confundir com o quadrado do argumento, do ângulo, este quadrado, quando está aplicado ao seno, vai para aqui e para o cosseno vai para aqui. Fica H ao quadrado igual a H ao quadrado vezes seno
ao quadrado de alfa, e isto significa seno de alfa vezes seno de alfa. Se eu colocar o quadrado deste lado, fica seno de alfa vezes alfa. Portanto, que é diferente, não é necessariamente igual. Mais o quadrado distribuir, mais uma vez, h ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, isto sempre com os nossos sinais de equivalente. Isto agora vai ser equivalente ao seguinte. Tenho aqui h ao quadrado e h ao quadrado. Vou colocar em evidência. H ao quadrado igual ao h ao quadrado apêndices seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. E agora, como está a multiplicar, pode passar para aqui e dividir. Equivalente a ter h ao quadrado sobre h ao quadrado igual a seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Bom, vou trocar na ordem, portanto isto aqui de qualquer forma dá 1, seja quanto for o comprimento da hipotenusa, a hipotenusa dividida por si própria, seja ao quadrado ou não esteja, isto vai dar 1, e vou passar esse 1 para o outro lado. Ficamos com seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Okay? E nós vamos ter de utilizar esta fórmula inúmeras vezes enquanto estivermos a fazer exercícios relacionados com trigonometria. Esta fórmula é tão importante, tem um nome também bastante importante. Este chama-se a relação fundamental da trigonometria. Okay? Aqui eu chamo fórmula fundamental da trigonometria, prefiro a palavra relação, mas isso é uma questão de gosto pessoal. Então, a partir da relação fundamental da trigonometria, como é que nós vamos de facto calcular ou valores de senos ou valores de cossenos? Basta resolver a equação em ordem um ou outro conforme aquilo que necessitemos. Se nós tivermos um cosseno e necessitarmos saber qual é o seno, então nesse caso vamos só passar o cosseno para o outro lado, fica que seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, mas eu não quero saber o quadrado do seno, eu quero saber mesmo o seno. Então este quadrado vai passar para o outro lado na forma de raiz. Seno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Atenção que este mais ou menos é mesmo obrigatório no caso de ser quadrados que passam a raiz. De qualquer forma, uma vez que até ver os senos só podem ser positivos, porque estamos a definir comprimentos de catetos, um cateto neste caso oposto, a dividir por uma hipotenusa, portanto acaba por ser sempre positivo. Ficamos só com seno de alfa é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Por outro lado, se eu souber o seno, mas aquilo que eu necessitar saber é então o cosseno, faço ao contrário. Portanto, em vez de isolar o seno, vou isolar o cosseno. Fica-me que, passando o seno para o outro lado, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. E, portanto, agora, cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Pelo mesmo motivo que aqui, também não vamos definir cossenos negativos até ver, ficamos apenas com cosseno de alfa é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Agora, se nós quisermos, por exemplo, relacionar a tangente com o seno, ou então o seno com a tangente, vamos precisar de fórmulas ligeiramente diferentes, mas que vamos buscar a partir desta aqui. Então, para esse efeito, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar exatamente nesta fórmula, portanto, fica seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. E agora vamos dividir tudo isto por cosseno ao quadrado de alfa. Okay? Porquê? Porque já vamos ver porque é que isto dá jeito de fazer isto. Mas para nós não alterarmos esta equação, nós temos que dividir por cosseno ao quadrado de alfa também do outro lado, 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, que é para não estarmos a alterar rigorosamente nada. Tecnicamente isto gostaria com isto, mas nós não vamos fazer, mas é só para dizer que é equivalente a esta expressão. Agora vamos separar esta fração aqui por este sinal de mais. Ficamos com seno ao quadrado de alfa, 2, sobre cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Bom, o que é que sai já daqui? Isto vai dar 1, seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Vamos fazer devagarinho, fica seno de alfa sobre cosseno de alfa tudo ao quadrado mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Isto aqui é a tangente, então fica tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Okay?
Cá está a nossa primeira relação direta entre a tangente e o cosseno. Outra forma bastante útil que é possível retirar aqui da relação fundamental da trigonometria é, se nós pegamos exatamente nesta forma e em vez de dividirmos por cosseno ao quadrado, dividimos por seno ao quadrado. Ficamos com seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Tudo sobre seno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Portanto, até agora nada de novo. Portanto, é a mesma coisa que nós fizemos aqui com o cosseno, agora que fazemos com o seno. Vamos, mais uma vez, separar seno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Bom, isto aqui vai dar 1. Isto vai dar 1 mais. Aqui, vamos fazer muito devagarinho. Cosseno de alfa sobre seno de alfa, tudo ao quadrado, é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Agora, é ou não é verdade que se eu tiver uma fração qualquer, isto aqui à parte, uma fração qualquer do tipo A sobre B, isto é ou não é a mesma coisa que ter 1 sobre B sobre A? Exatamente a mesma coisa. Então vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui. Em vez de eu escrever cosseno de alfa sobre seno de alfa, porque me dá jeito, vou escrever 1 mais 1 sobre seno de alfa sobre cosseno de alfa. Portanto, estou a aplicar aqui este princípio, não é? E isto já estava tudo ao quadrado, continua a estar ao quadrado. Igual a seno ao quadrado de alfa. Isto porquê? Porque o cosseno de alfa sobre o seno de alfa não era uma daquelas relações trigonométricas que nós conhecíamos, mas esta já é. Esta é a tangente. Então ficamos com 1 mais 1 ao quadrado, que é 1, sobre, isto vai dar a tangente de alfa, mas como já está aqui ao quadrado, fica tangente ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Aqui está mais uma daquelas fórmulas que, neste caso, vai permitir calcular senos a partir de tangentes, ou então tangentes a partir de senos. Então vamos continuar a explorar outras relações que existam entre razões trigonométricas. Primeira situação, vamos então voltar a colocar aqui A para o comprimento deste cateto oposto ao ângulo alfa e B para o cateto adjacente ao alfa. E a hipotenusa é sempre a hipotenusa, que vai ser o nosso H. E agora vamos fazer o seguinte, vamos definir às custas destas letras o seno de alfa mais uma vez. Seno de alfa é igual a sobre H, portanto o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é comprimento do cateto adjacente B sobre o comprimento da hipotenusa. E já vamos ficar por aqui, por enquanto. Não vamos fazer nada para a tangente, vamos só ficar pelo seno e pelo cosseno, que é para não complicar excessivamente. Agora vamos fazer o seguinte. Eu posso definir razões trigonométricas para qualquer ângulo agudo. E um pouco mais à frente vamos ver que também podemos fazer isso, depois no 11º ano, podemos fazer isso para todos os ângulos, não apenas para os agudos. Mas nos agudos, eu poderia ter escolhido este ângulo alfa, mas também poderia ter escolhido o beta para calcular o seu seno ou então o seu cosseno. Então vamos lá fazer. Como é que fica para o ângulo beta o seno de beta? Seno de beta vai ser, agora, os catetos já vão mudar, porque o que é um cateto oposto e o que é um cateto adjacente vai depender de qual é o ângulo que nós estamos a falar. Em relação ao ângulo beta, o cateto oposto agora é o nosso cateto B. Então, seno de beta vai ser o oposto, B, sobre, e a hipotenusa vai ser sempre a hipotenusa, né? O cosseno de beta agora vai continuar a ser o cateto adjacente, só que o cateto adjacente agora, em relação ao ângulo beta, é o A. A sobre H. Reparem que A sobre H, A sobre H. Portanto, temos aqui qualquer coisa, né? Então, existe aqui uma semelhança. Por outro lado, B sobre H para o cosseno de alfa e B sobre H para o seno de beta. Portanto, são exatamente a mesma coisa. Existe alguma maneira de relacionar as amplitudes destes dois ângulos? Sim, existe. Porque aqui nós temos necessariamente um ângulo reto, não é? Então, isto aqui são 90 graus. Eu sei que 90 graus mais alfa mais beta dá 180 graus, porque todos os ângulos internos de um triângulo, seja ele retângulo ou não, dá 180 graus. Então agora vou passar o 90 graus para o outro lado, fica alfa mais beta é igual a 180 graus menos 90 graus, mas 180 menos 90 dá 90. Alfa mais beta é igual a 90 graus.
Se eu passar agora o alfa para o outro lado, ficamos com beta igual a 90 graus menos alfa. Vou substituir este beta e este por 90 graus menos alfa. Fica seno de 90 graus menos alfa é igual a B sobre H, por um lado, e por outro lado, o cosseno de alfa é igual a B sobre H. Cosseno de alfa é igual a B sobre H. Que conclusão é que nós tiramos daqui? Que o seno de 90 graus menos alfa é a mesma coisa que o cosseno de alfa. Também vamos poder concluir que o cosseno de 90 graus menos alfa, ou seja, este cosseno de beta, é exatamente a mesma coisa, não é? Que é A sobre H, é a mesma coisa que este A sobre H do seno de alfa. Igual a sobre H. E por outro lado, seno de alfa é também A sobre H. Portanto, tiramos aqui duas relações fundamentais para ângulos que somados dão 90 graus. Diz-se então que alfa e beta são complementares. Complementares. Ok? Alfa e beta são complementares. Então, as grandezas trigonométricas, as relações trigonométricas de ângulos complementares relacionam-se desta forma. Ok? Então, temos que seno de alfa é igual ao cosseno de 90 graus menos alfa e depois o cosseno de alfa é igual ao seno de 90 graus menos alfa. Já agora, como é que fica para a tangente? Para a tangente, a relação já não é tão linear, mas continua a existir. Então, para a tangente de alfa, temos A sobre B. A sobre B. A tangente de beta agora, é o oposto, B, pelo adjacente, A. Até B sobre A. O que é que nós tínhamos feito há pouco, quando nós tínhamos B sobre... Pronto, íamos fazer o 1 sobre, não é? Mas isto é a mesma coisa que ter 1 sobre A sobre B, mas A sobre B já é a tangente de alfa. Portanto, a tangente de beta é a mesma coisa que o inverso da tangente de alfa. Okay? Agora, substituindo aqui este beta novamente por 90 graus menos alfa, fica que a tangente de alfa é igual a 1 sobre tangente de 90 graus menos alfa. Não está. Bom, outra coisa que também seria bastante interessante estudar era os senos, cossenos e tangentes de alguns ângulos agudos em especial. Que ângulos agudos é que nós vamos estudar? Vamos estudar os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Porquê estes? Porque o ângulo de 45 graus é metade do ângulo reto, o ângulo de 30 graus é 1/3 e o ângulo de 60 graus é 2/3 do ângulo reto. Portanto, são ângulos relativamente especiais e que aparecem muitas vezes, nomeadamente, por exemplo, em triângulos equilados como nós temos aqui. Nos triângulos equilados, todos os ângulos internos têm uma amplitude de 60 graus. Este triângulo já está aqui previamente dividido pela sua altura e, como esta altura também conhecido como a mediana, acaba por partir este lado ao meio e vai dividir este triângulo equilátero em dois triângulos retângulos, que é altamente conveniente para nós fazermos trigonometria. Portanto, este ângulo aqui é reto. Se este lado aqui, por exemplo, tiver dimensões A quaisquer, aqui também vai ser A e aqui também vai ser A, mas eu, como já fiz aqui uma divisão, aqui vai ser A sobre 2 e este bocadinho aqui também vai ser A sobre 2. Nós vamos trabalhar só de qualquer forma com esta metade do triângulo todo. Este ângulo aqui é de 60 graus. Este ângulo aqui, como foi bissetado por esta altura, vai ser apenas de 30 graus. E já temos aqui a hipotenusa neste triângulo retângulo. Já temos o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus e oposto ao ângulo de 30 graus. Só falta saber aqui quanto é que vai ser esta altura H. Okay? Esta altura H nós vamos buscar uma relação com o lado do triângulo por teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, portanto A ao quadrado, vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos, portanto H ao quadrado mais A sobre 2, tudo ao quadrado. Portanto fica A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é o H.
Portanto, este a ao quadrado mais 4 vai passar para o outro lado. Fica a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4 vai ser igual a h ao quadrado. Mas agora vou multiplicar e dividir por 4 para poder fazer esta subtração destas duas frações. 4 ao quadrado menos a ao quadrado fica 3a ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado. O que significa que o nosso h este quadrado agora vai passar para o outro lado na forma de raiz. Portanto, h é igual a mais ou menos raiz de 3a ao quadrado sobre 4. Bom, uma vez que isto é o comprimento de um lado, não faz sentido a versão negativa desta raiz aqui, fica raiz de 3 ao quadrado sobre raiz de 4, que é a mesma coisa que ter raiz de 3 vezes raiz de ao quadrado. Atenção, eu estou a fazer isto porque é um produto. Se fosse uma soma ou uma subtração já não seria possível. E esta regra aqui também é válida para o quociente. Quociente e produtos não há problema. Raiz de 4 é 2. E agora este quadrado vai poder cortar com esta raiz. E ficamos com raiz de 3a sobre 2. Até esta altura vai ser raiz de 3a sobre 2, seja quanto for as dimensões do a. Pode ser 1, pode ser 2, não interessa. Então agora vamos buscar muito rapidamente aqui as razões trigonométricas para este ângulo de 30 graus. E como é para este ângulo de 30 graus, todos os ângulos de 30 graus acabam por ter estes senos e estes cossenosos, estas tangentes que nós vamos buscar agora. Então, o seno de 30 graus vai ser o comprimento do cateto oposto, que neste caso é a sobre 2, sobre a hipotenusa, que é a. Portanto, isto vai dar... Isto é a mesma coisa que o meio de A sobre A, e agora este A vai cortar com este e fica apenas 1 meio sobre 1, ou seja, 1 meio. Então 130 graus é 1 meio. Fantástico. Vamos para o cosseno. O cosseno de 30 graus, o comprimento do cateto adjacente, cujo comprimento acabamos de buscar, que era raiz de 3A sobre 2, raiz de 3A sobre 2, sobre o comprimento da hipotenusa, que é A. Ora, este raiz de 3A sobre 2 pode ser só reescrito desta maneira, raiz de 3 sobre 2 a multiplicar por A, ou seja, o A vai aqui para fora da fração, a dividir por A, e tal como nesta situação anterior, este A vai cortar com este, e fica apenas raiz de 3 sobre 2. É o valor exato do cosseno de 30 graus. Para a tangente de 30 graus, vamos ficar com cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, A sobre 2 sobre raiz de 3A sobre 2, ok? Ou seja, 1 meio de A a dividir por raiz de 3 sobre 2A, este A vai cortar com este, e vai-me ficar agora 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2, e agora vamos passar isto para uma só fração. Portanto, este 1 com este 2, 1 vezes 2, a dividir por este 2 com este raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, e este 2 corta com este. Vai ficar 1 sobre raiz de 3, e agora vamos só racionalizar. Portanto, multiplicamos em cima e em baixo por raiz de 3, e ficamos com raiz de 3, e aqui em baixo fica 3, raiz de 3 sobre 3. Cá está então. Para o ângulo de 30 graus, o seno é 1 meio, o cosseno é 30 graus, e a tangente é raiz de 3 sobre 3. Muito rapidamente para o seno de 60 graus. Portanto, agora com este triângulo nós podemos fazer para os ângulos de 30 e de 60. Para o ângulo de 45 nós vamos precisar de um triângulo com outras dimensões. Então vamos lá. Seno de 60 graus. Mas calma lá. O ângulo de 30 e o ângulo de 60 são complementares. Então eu já sei que o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30. Ok? Porquê? Porque agora para o ângulo de 60 graus, o cateto oposto é este raiz de 3A sobre 2, raiz de 3A sobre 2, a dividir pela hipotenusa que é A. Que é exatamente isto que está aqui, que já me tinha dado anteriormente, raiz de 3 sobre 2. Portanto, saber estas coisas já dá jeito para simplificarmos a vida. Agora, o cosseno de 60 graus será a partir da mesma coisa que o seno de 30 graus. Ou seja, cateto adjacente em relação ao ângulo de 60 graus, o cateto adjacente é este A sobre 2, cá está A sobre 2, e depois vai dividir pela hipotenusa, A sobre 2 sobre A, e que nos conduz aqui a 1 meio. Finalmente, para a tangente,
tangente de 60 graus era o inverso da tangente de 30 graus. Porquê? Porque ficava, o cateto oposto agora é raiz de 3a sobre 2, a dividir por a sobre 2. Ou seja, isto que está aqui, mas tudo ao contrário. Portanto, fica, basicamente é o inverso disto, que é 3 sobre raiz de 3. Agora vamos só fazer aqui uma pequena operação de estética, porque queremos racionalizar isto. Vamos multiplicar aqui por raiz de 3 e multiplicar por raiz de 3 lá em baixo também para racionalizar. Aqui fica 3 raiz de 3 e lá em baixo fica raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Ora, este 3 vai poder cortar com este e fica apenas raiz de 3. Cá está então. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 graus, 1 meio e tangente de 60 graus, raiz de 3. E agora vamos ver então as relações trigonométricas para os ângulos de 45 graus. Eu tenho aqui um triângulo retângulo isósceles, ou seja, temos aqui um ângulo reto e os catetos são exatamente iguais. Portanto, este cateto tem dimensões A e este cateto tem dimensões A. Uma vez que a ângulos iguais opõem-se lados iguais, porque estes dois lados são iguais, então estes dois ângulos também têm de ser iguais. Mas eu já sei que a soma destes dois ângulos tem que dar 90 graus para que, junto com estes 90 graus do ângulo reto, dê os 180. Daí que, como estes dois ângulos têm que ser iguais, cada um deles vai ter de ser de 45 graus. E, portanto, para aqui também 45 graus. Nós vamos ficar-nos aqui, por exemplo, para este de baixo, que dá um pouco mais jeito. Okay? Nestas circunstâncias, quanto é que vale o comprimento da hipotenusa? Portanto, a nossa hipotenusa, h ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado, ou seja, h ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Portanto, h é igual a mais ou menos raiz de 2 ao quadrado, corta a versão negativa da raiz, fica raiz de 2 vezes raiz de a ao quadrado, este quadrado vai cortar com esta raiz e fica só raiz de 2 vezes a, seja quanto for o a. Okay? Esta é a hipotenusa. Se isto for a, então este aqui vai ser raiz de 2 vezes a. Muito bem, vamos então ver o seno de 45 graus. Então, o seno de 45 graus vai ser o cateto oposto, mede a dividir pela hipotenusa, que vale raiz de 2 a. Este A vai cortar com este, fica 1 sobre raiz de 2, já está. Agora vamos só racionalizar. Multiplicamos em cima por raiz de 2, multiplicamos em baixo por raiz de 2. Lá em cima fica raiz de 2, cá em baixo fica raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Então, 145 graus vale exatamente raiz de 2 sobre 2. Vamos para o cosseno de 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus vai ser o cateto adjacente, por exemplo, a este ângulo aqui, ou seja, é o A, a dividir pela hipotenusa, que é raiz de 2a. Raiz de 2a. Mas calma, nós já calculamos este valor. E exatamente a mesma coisa, ou seja, raiz de 2 sobre 2. Finalmente, para a tangente. A tangente de 45 graus é o comprimento do cateto oposto, por exemplo, a este ângulo de 45 graus, que é A dividir pelo seu cateto adjacente, que é A. E, portanto, seja quanto for o valor de A, isto vai dar 1. Então, a tangente de 45 graus é 1. Ok, fantástico. Portanto, já temos os senos, cossenos e tangentes dos ângulos de 30 graus, 45 e 60. Agora, a questão é que muitas das vezes vamos ter de trabalhar com outros triângulos cujos ângulos são diferentes de 30, 45 ou 60. O que é que a gente faz nesse caso? Nesse caso, podemos sempre recorrer a uma tabela de valores trigonométricos que já tem para os valores de amplitudes naturais para os graus dos senos, cossenos e tangentes. E também funciona ao contrário. Portanto, se eu já sei qual é o seno, o cosseno ou a tangente de um determinado ângulo, mas não sei qual é o ângulo, então na tabela de forma inversa também posso fazer a correspondência entre aquele valor da razão trigonométrica e o respectivo ângulo em graus. A alternativa, que aquilo que a totalidade das pessoas faz, é de facto fazer os mesmos cálculos, mas na calculadora. Portanto, com as teclas do seno, cosseno ou tangente, vamos buscar facilmente o seno, cosseno ou tangente de qualquer ângulo. Ou então, ao contrário, se utilizando as funções seno menos 1, cosseno menos 1, tangente menos 1, que se chama arco-seno, arco-cosseno ou arco-tangente, vamos buscar as funções trigonométricas inversas. Ou seja, por exemplo, sabendo que
o seno de um determinado ângulo é 0,5, qual será esse ângulo? Então vamos usar a calculadora, portanto, agora já sabemos, mas podemos ir de qualquer forma à calculadora e a calculadora diria que é 30 graus. Fantástico, então com estas nossas novas competências matemáticas já conseguimos definir seno, cosseno ou tangente de um determinado ângulo num triângulo retângulo, já conhecemos as fórmulas mais elementares, nomeadamente a relação fundamental da trigonometria, a definição de tangente a partir de seno e cosseno e outras fórmulas que derivam a partir destas. Sabemos definir ou relacionar senos e cossenos e tangentes de ângulos complementares. E, finalmente, conhecemos os senos, cossenos e tangentes para os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Portanto, isto, os valores exatos. Já agora, só para terminar, queria só deixar aqui uma forma de vocês memorizarem mais facilmente o que é que está a dividir por quê nas funções trigonométricas, porque às vezes isso é um bocadinho complicado ao início. Então, temos aqui esta regra que é mais famosa, que é a do soco à toa, que é simplesmente seno oposto hipotenusa, cosseno adjacente hipotenusa, tangente oposto adjacente. Se tiverem dificuldades em lembrar-se o que é que está a dividir por quê nos senos e nos cossenos e nas tangentes, portanto, está aqui esta regra. E para já então é tudo. Fica aqui este resumo teórico de trigonometria do nono ano. Espero que vos tenha sido útil. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puderem eu respondo. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!